A nossa vida está cada vez mais digital, né? E a tecnologia, bom, ela avança numa velocidade que as leis simplesmente não conseguem acompanhar. Nessa análise, a gente vai mergulhar nesse encontro entre o direito digital e a inteligência artificial para entender quem ou o que está dando as cartas nesse mundo novo. Para começar, já vou jogar na mesa uma pergunta que parece saída de filme de ficção científica, mas que já é super real. A culpa é do dono do carro? Do programador que fez o código? Da montadora? Pois é, essa pergunta que não tem resposta fácil é o nosso ponto de partida perfeito. No centro dessa história toda, a gente tem dois personagens principais. De um lado, o direito digital, que é basicamente o conjunto de leis tentando organizar a bagunça do mundo online. Do outro, a inteligência artificial, essa tecnologia que aprende, decide e age, e que muitas vezes acaba desafiando essas mesmas leis. Então, para a gente entender como essa interação toda funciona na prática, vamos primeiro botar os pingos nos is, né? Deixar bem claro do que a gente está falando. Pensa assim, o direito digital é tipo o manual de regras do jogo da internet. Ele cuida de tudo, desde a privacidade dos nossos dados até se um contrato que a gente fez online é válido ou não. É a tentativa de botar um pouco de ordem nesse velho oeste digital. Já a inteligência artificial, a famosa IA, são aqueles sistemas que pensam. Eles não só seguem ordens, eles aprendem, se adaptam e tomam as próprias decisões. E é justamente essa autonomia toda que cria dilemas jurídicos fascinantes e bem complicados. E essa interação já está no nosso dia a dia, viu? Sabe quando o serviço de streaming acerta em cheio e recomenda aquele filme? Pois é, isso é a IA trabalhando com nossos dados. E aí entra o direito digital, que funciona como um guardião para garantir que essa conveniência não custe a nossa privacidade. Beleza! Agora vamos avançar um pouquinho e ver como essa conversa vira regra de verdade. Porque não adianta a tecnologia ser incrível se ela não jogar limpo, né? Ela precisa funcionar de um jeito justo e seguro para todo mundo. Esses aqui são os pilares que deveriam guiar qualquer sistema de IA. O sistema precisa ser transparente. Não dá para ser uma caixa preta que ninguém entende. Ele não pode discriminar ninguém, tem que ter um responsável pelas ações dele e, claro, precisa proteger a nossa privacidade e a nossa segurança. E isso não é só uma ideia bonita no papel, não. Esses princípios estão virando lei de verdade. Aqui no Brasil, a gente já tem a famosa LGPD e o Marco Civil da Internet. E o país está se movimentando para ter uma lei só para a inteligência artificial, bem na linha do que a Europa fez com o AI Act. E olha só um exemplo de por que isso é crucial. Imagina uma IA usada para selecionar currículos. Se ela for treinada com dados que já têm os preconceitos da nossa sociedade, o que acontece? Ela pode simplesmente ignorar candidatos super qualificados por causa do gênero ou da raça. Isso não é só antiético, é ilegal. Isso leva a gente para uma questão super crítica. O que acontece quando esses sistemas mega complexos falham? Ou pior, quando são atacados? No final das contas, quem é que paga o pato? A base de tudo aqui é a segurança, que se apoia em três pilares: confidencialidade, para proteger os dados de curiosos, integridade, para garantir que ninguém altere as informações, e disponibilidade, para que os dados estejam lá quando a gente precisar. Pensa num prontuário médico. Ele tem que ser secreto, exato e sempre acessível para a equipe médica. Faz todo sentido. E aí a gente volta para aquela pergunta de US$ 1 milhão. Se uma inteligência artificial que analisa exames médicos comete um erro de diagnóstico grave, ou se dados de pacientes vazam por uma falha no sistema, de quem é a responsabilidade? O direito tem basicamente duas saídas para isso. Na responsabilidade subjetiva, você precisa provar quem foi negligente. Foi o programador, a empresa, quem treinou a IA. Já na responsabilidade objetiva, a conversa é outra. Quem lucra com a atividade de risco assume a responsabilidade pelo dano, não importa de quem foi a culpa. O debate é tão maluco que já tem gente discutindo se as IAs não deveriam ter uma espécie de personalidade eletrônica no futuro. Então, voltando para o nosso carro autônomo lá do começo, a verdade é que não existe uma resposta simples. A análise da justiça vai ser profunda, vai ter que olhar o código, as decisões do dono, as regras da fabricante. A lei ainda está correndo atrás para conseguir se adaptar a essa nova realidade. Agora, se tudo isso já parecia complicado, se preparem. Vamos para a próxima fronteira, onde a coisa fica ainda mais abstrata e fascinante: o metaverso. A grande revolução aqui são os smart contracts. Imagina um contrato que não precisa de advogado ou cartório para ser cumprido. Ele é um código de computador que roda na blockchain e assim que as condições são atendidas, pá, ele se executa sozinho.
Simples, seguro e automático. E o grande palco para esses contratos é o metaverso, esse universo digital onde nossos avatares podem comprar, vender, trabalhar, socializar. É literalmente um novo mundo com uma nova economia. Na prática, funciona assim, ó. Alguém compra um terreno virtual. Assim que o pagamento em criptomoeda é confirmado lá na blockchain, o smart contract entra em ação e, de forma automática e que não pode ser desfeita, transfere a escritura digital da propriedade para a carteira do comprador. Tudo na hora, sem ninguém no meio. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Esse mundo novo vem com uma montanha de desafios jurídicos, e eles são enormes e pra ontem. Pensa só, se alguém aqui leva um golpe no metaverso, e o golpista está lá do outro lado do mundo, qual lei que se aplica? A do Brasil? A do país dele? Como é que a gente protege o consumidor num lugar sem fronteiras e muitas vezes anônimo? Essas são as perguntas que estão fazendo muito advogado perder o sono. E não, a gente não está falando de pouca coisa. A economia do metaverso já movimenta bilhões de dólares. Então, a urgência de criar regras seguras e justas para esse ambiente é gigantesca. O dinheiro já chegou com força total. As leis é que ficaram para trás. E no fim, a gente acaba onde começou, com uma pergunta. O grande desafio é achar o equilíbrio. Como é que a gente abraça todo o potencial da IA e do metaverso sem sacrificar direitos básicos como privacidade, segurança e justiça? Essa não é uma pergunta para o futuro, não. É a questão central do nosso presente, que já é totalmente digital.